Eu quero deixar essa palavra para todos e, de uma forma especial, a vida do pastor Leonardo, há cerca de 8 anos, né? Um pouco mais, quando chegou aqui. E esse tempo todo foi alguém que eu aprendi a respeitar e amar. Sempre, né, muito zeloso com as coisas que ele se propôs a fazer. Alguém com uma seriedade, alguém com uma correção, uma atitude que sempre granjeou respeito e carinho da minha parte e da parte da convenção, né? Quero dizer isso de todo o coração. E eu dizia isso para o Bruno, para o irmão do nosso pastor. Acontece às vezes de pessoas se separarem, não porque houve pecado, houve algum problema. Como se, por exemplo, para eu não gostar de uma menina, né, ela tem que ter algum problema. Falar, não tem problema nenhum, né, eu só não quero casar com ela, mas maravilhosa pessoa, maravilhosa. Então, não é preciso ter problema para que pessoas deixem de andar juntas. E eu quero dizer isso à igreja aqui reunida, que em nenhum momento, nunca, qualquer fato que desabonasse, desabone, nunca soube de nada. Pastor Leonardo, sua esposa Elis, sempre contaram com o nosso carinho e respeito, e nós continuamos amando profundamente e respeitando o pastor Leonardo e a sua esposa, a sua família. E Deus está sentado no trono, irmãos. Porque a gente não anda quando nós temos respostas, né? O Evangelho não é uma religião de respostas. Se eu não tiver respostas, eu não consigo andar para frente. Se eu não tiver respostas, eu perco a fé. O Evangelho não é resposta, é relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com alguém, você pode não entender, mas você confia na pessoa. E é assim que nós andamos com o Senhor. E eu queria chamar o pastor Leonardo, sua esposa aqui. Pastor, eu quero franquear a palavra a ele. E depois quero orar pela vida do casal. E já orando por eles, orar por aqueles que também tomaram uma decisão de não permanecer aqui na rocha. Abençoando e, né, dizendo mais uma vez, amados, abençoamos em nome de Jesus. Com tristeza, mas como Deus está no controle de tudo, nós descansamos no nosso Deus. Amém? Você é amado, viu, pastor? Amém. Deus abençoe sua vida. Ainda vou orar por vocês, não vão embora não. Deus abençoe muito, viu? Nosso respeito e carinho pela vida de vocês. E crendo que Deus vai continuar usando a sua vida, as vossas vidas. Deus vai continuar sendo honrado e Deus está no controle, né? Amém, com certeza. Amém, a paz do Senhor. Amém. Falava agora há pouco com o pastor Mauro que é um tipo de situação que não tem alegria, que não há motivo de se alegrar, nem de sacudir o pó e de dizer até que enfim, não é assim que eu vejo. Eu sei dos transtornos, eu vejo nos rostos daqueles que me olham, daqueles que não me olham. Eu entendo tudo, compreendo. E o que eu procuro entender mais do que nunca é que eu estou indo numa direção de Deus e eu não tenho como explicar isso agora. Não é uma coisa racional. Fé, se fosse racional, Deus não seria Deus, né? Mas eu estou indo no impulso do Senhor, zeloso àquilo que Deus me deu e ciente também do que provoquei. Eu sei disso. Estou muito claro, mas eu creio também que o Senhor justifica aquilo que Ele ordena. E o pastor Mauro uma vez falou para mim, e nisso me apeguei, de que existem coisas que só o tempo mostra. Que só o tempo vai validar realmente as atitudes. E eu creio que ao seu tempo o Senhor deixará claro todas as coisas. Tudo o que tem acontecido. Então, eu quero dizer que realmente eu estou numa caminhada que o Senhor tem dado, não houve dolo, né, não houve nada que eu pudesse ter problemas com o pastor Mauro, né, conversei um pouco antes com ele sobre isso. São extremos amigos que aprendi a confiar e confio ainda. E como
sou presidente desse ministério ainda, faço parte de uma convenção e nada mais justo do que você documentar a tua saída também, né? E eu hoje procurei colocar em palavras aquilo que está em sentimento e tentando explicar algumas coisas. Eu queria apenas ler essa carta de desligamento, que parece muito formal, mas procurei de ser muito zeloso e carinhoso nas palavras, de forma que consiga, de alguma maneira, expressar alguma coisa com aquilo que nós temos sentido. Então, eu queria estar lendo para que todos tivessem ciência e também entendessem tudo o que eu tenho para dizer. Diz assim: a paz do Senhor Jesus. Venho por meio desta comunicar o meu desligamento e de minha família da convenção da comunidade cristã Rocha Eterna, bem como o desligamento das minhas funções ministeriais e administrativas de pastor-presidente da comunidade cristã Rocha Eterna em Bertioga. Agradeço a Deus pelos 8 anos vividos nesse ministério. Foram anos de muitas lutas e também de muitas vitórias. Durante esse tempo, me esforcei na força do Espírito Santo para zelar ao máximo pelo bom testemunho, tanto para os de dentro como os de fora. Lutei, acima de tudo, para expressar o caráter de Cristo em minha vida pessoal, seja como pastor, como marido, como pai, como homem. Tudo fiz para não ser penoso ao Evangelho de Cristo e a este ministério, ou tampouco ser motivo de escândalo ou causa de tropeço, seja em âmbito moral, social ou mesmo doutrinário. Sendo assim, em nada posso ser acusado que possa ter exposto ou maculado a serenidade e a honra de cada pastor e líder que aprendi a respeitar e admirar nesse ministério. Homens no qual sempre serei grato a Deus por conviver entre eles e por tê-los como parte de minha história. Graças ao Senhor que me ajudou até aqui, e Ele mesmo é testemunha de minhas palavras. Os motivos do meu desligamento não são outros, senão divergências de visão da Convenção Rocha Eterna, na definição do próprio propósito de convenção, na maneira que conduz seus assuntos internos e na condução e orientação dos seus trabalhos. Discordâncias estas que foram plenamente suficientes para me impulsionar a tomar a decisão de me desligar. Motivos que sempre expressei abertamente, de forma honesta e sincera, e até mesmo submisso em muitas decisões feitas pela convenção, sem que eu concordasse, eu as cumpri. Em nada fui rebelde. Quero deixar bem claro que não tenho nada pessoal contra nenhum pastor ou membro de qualquer igreja da comunidade cristã Rocha Eterna. Pelo contrário, sempre houve bom convívio e respeito mútuo. Espero no Senhor que este amor em Cristo Jesus continue. Nas demais coisas, meus irmãos, continua meu respeito, carinho e amor por cada um. Os passos e decisões em uma caminhada podem ser até questionados, mas não o caminho que se percorre. O nosso caminho é Jesus. Nesse caminho estamos todos juntos e combatendo o bom combate. Nisto não há diferenças. Obrigado por me receberem da forma que fui recebido, por terem reconhecido e capacitado o meu ministério, pela paciência e misericórdia nas nossas limitações e pela cumplicidade que marcaram nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos e continue prosperando os caminhos e decisões da comunidade cristã Rocha Eterna. Amém? Então, meus amados, eu junto com a minha esposa, quero pedir perdão por tudo, mas eu também quero dizer que eu tenho uma direção de Deus e o Senhor, ao seu tempo, esclarecerá. Só para concluir, eu gosto muito de Filipenses 3, que diz assim, que uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram e corro para as que estão adiante de mim. E depois fala, não que eu tenha alcançado ou obtido a perfeição. E fala assim depois, todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Mas se alguém pensa de outra forma, Deus esclarecerá. Contudo, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aquilo que não entendemos hoje, Deus esclarecerá. Mas o que é importante, cada um aqui, os que ficam, os que vão, andar naquilo que alcançou. Eu quero de verdade, depois que levantar, é uma explosão, né, pastor? Bum! A poeira senta depois, as coisas se ajeitam. E a gente vai se encontrar nessa cidade juntos. Bertioga vai conhecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ficar em pé. Eu quero orar pela vida do Leonardo e da Elis. E como eu disse, aqui já o pastor Leonardo, sua esposa, representando você que vai estar também acompanhando esse casal. Estenda sua mão aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus. Pai,
Nós estamos em Tuas mãos, Senhor. Um dia fomos comprados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. A Tua igreja foi comprada por bom preço também. Somos Teus, Senhor. Estamos em Tuas mãos e a Tua vontade, ela é boa, perfeita, agradável e realmente não precisamos mais do que disso em nossa vida. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. É por isso, Jesus, que sempre nós nos debatemos, buscamos, sempre, Deus, procurando entender o Teu propósito, como diz em Efésios 5, entendendo com a Tua vontade para nós. E eu sei, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando há corações quebrantados, há corações que não perderam a capacidade de se maravilhar, de se quebrantar na Tua presença, o Senhor pega, ó Deus, essa brasa do altar e toca, e chama, e renova o chamado. Ó Deus, e esse coração que foi tocado, esses lábios que foram tocados, podem continuar dizendo ao Senhor, eis-me aqui, e é o que nós queremos dizer nessa noite. Pai, como igreja aqui, Rocha Eterna, Pai, como, ó Deus, a vida do pastor Leonardo, a sua esposa, os irmãos, que estarão, ó Deus, trabalhando e fazendo aquilo que o Senhor colocar no coração deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, conduza, que o Senhor frutifique, prospere, que a Tua vitória, Pai, o nome de Jesus, o Evangelho da salvação seja anunciado, ó Deus, na vida deles, através deles, Pai. Te agradecemos por esse tempo em que convivemos de uma forma mais intensa, Senhor, juntos no mesmo ministério. Os abençoamos, Senhor, cada um. Deus, que também tem esse direcionamento em seu coração, que o Senhor esteja, ó Deus, à frente, e eu sei que o Senhor estará suprindo, sustentando. Te louvamos por cada vida que nesse lugar te serviu, que lutou, que se empenhou, alguns que chegaram mais cedo, outros chegaram depois. Mas, Pai, nós te louvamos por cada vida, porque nós cremos, Senhor, que cada um o Senhor levantou. E eu sei, Deus, o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Pai, te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado pela vida do pastor Leonardo. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez através dele, através da sua esposa, dos irmãos nesta igreja. E nós cremos, Deus, que tudo isso subiu como incenso diante do Senhor. E tudo isso, como diz em Atos, lá no capítulo 10, Pai, está guardado como que num memorial. Te louvamos, obrigado, Senhor. Nós queremos declarar diante do mundo espiritual que nós nos amamos em Jesus Cristo. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E nós te louvamos e, Jesus, desejamos que esse sentimento que nós cremos foi o mesmo sentimento que houve em Ti, Jesus. Como diz Paulo lá em Filipenses 2, esse sentimento esteja no coração de cada um. Que o Teu nome seja engrandecido. Que a nossa reação faça com que tudo isso seja uma prova onde sairemos aprovados. Em o nome do Senhor, os nossos gestos, atitudes, os nossos lábios purificados com a brasa viva do altar. E Deus, continuando a responder o Teu chamado sempre, com fidelidade, com alegria, um coração renovado, Deus, um espírito refrigerado, renovado na Tua presença sempre, Pai, é a nossa oração. Obrigado.